Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seguindo o preceito místico, guardemos a abstinência durante os 40 dias votados à penitência. A lei e os profetas dantes cumpriram igual preceito, mas Cristo no seu deserto viveu o jejum perfeito. Usemos de modo sóbrio da fala, bebida e pão, do sono e do riso atentos, peçamos a Deus perdão. Fujamos do mal oculto, que os laços do amor desfaz. A voz do tirano astuto não temos lugar jamais. Ouvi unidade simples, Trindade supremo bem, a graça da penitência dê frutos em nós. Amém. Oh, meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Estendeis qual uma tenda o firmamento, construís vosso palácio sobre as águas. Das nuvens vós fazeis o vosso carro, do vento caminhais por sobre as asas. Dos ventos fazeis vossos mensageiros, do fogo e chama fazeis vossos servidores. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas.
Ante a vossa ameaça elas fugirão e tremerão ao ouvir vosso trovão. Saltarão montes e descerão pelos vales, ao lugar que destinastes para elas. Elas não passam dos limites que fixastes e não voltam a cobrir de novo a terra. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes que passam serpeando entre as montanhas. Dão de beber aos animais todos do campo, e os da selva nelas matam sua sede. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. O Senhor tira da terra o alimento e o vinho que alegra o coração. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem, para da terra extrair o seu sustento, e o vinho que alegra o coração, o óleo que ilumina a sua face, e o pão que revigora as suas forças. As árvores do Senhor são bem viçosas, e os cedros que no Líbano plantou. As aves ali fazem os seus ninhos, e a cegonha faz a casa em suas copas. Os altos montes são refúgio dos cabritos, os rochedos são abrigo das marmotas. Para o tempo assinalar destes a lua, e o sol conhece a hora de se pôr. Estendeis a escuridão e vem a noite,
Logo as feras andam soltas na floresta. Eis que rugem os leões buscando a presa, e de Deus eles reclamam seu sustento. Quando o sol vai despontando, se retiram e de novo vão deitar em suas tocas. Então o homem sai para o trabalho, para a labuta que se estende até a tarde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor tira da terra o alimento e o vinho que alegra o coração. Deus viu todas as coisas que fizera, e eram elas muito boas. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Eis o mar tão espaçoso e tão imenso, no qual se movem seres incontáveis, gigantescos animais e pequeninos. Nele os navios vão seguindo as suas rotas, e o monstro do oceano que criastes, nele vive e dentro dele se diverte. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vós lhe deis o alimento. Vós lhes dais o que comer e eles recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Se escondeis a vossa face, se apavoram. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Ele olha para a terra, ela estremece. Quando toca as montanhas, lançam fogo. Vou cantar ao Senhor Deus por toda a vida, salmodiar para o meu Deus enquanto existo.
Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Desapareçam desta terra os pecadores e pereçam os perversos para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus viu todas as coisas que fizera, e eram elas muito boas. Eis meu filho muito amado, escutai-o, homens todos. Do livro do Êxodo. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é o mais curto, para que o povo, defrontando-se com algum combate, não se arrependesse e voltasse para o Egito. Por isso Deus fez o povo seguir pelo caminho do deserto, que está junto ao Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram bem armados do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois esse tinha feito jurar os filhos de Israel. Deus certamente vos há de visitar. Então levai daqui convosco os meus ossos. E tendo saído de Sucote, eles acamparam em Etã, na extremidade do deserto. O Senhor ia adiante deles, para lhes mostrar o caminho, de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, para lhes servir de guia num e noutro tempo. Nunca a coluna de nuvem deixou de aparecer diante do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Fiairote, entre Magdol e o mar, defronte de Beel-Sefom. Ali acampareis junto ao mar. O faraó pensará a respeito dos filhos de Israel. Eles andam perdidos pelo país e estão fechados no deserto. Eu endurecerei o coração do faraó e ele vos perseguirá. Eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, os quais disseram: Que fazemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído de braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados junto ao mar, perto de Fiairote, defronte de Beel-Sefom. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e os filhos de Jacó de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor, e Israel se transformou em seu domínio.
os precedia numa nuvem luminosa e os guiava no caminho. Judá tornou-se o templo do Senhor, e Israel se transformou em seu domínio. Dos Sermões de São Leão Magno Papa. O Senhor manifesta a sua glória na presença de testemunhas escolhidas, e de tal modo fez resplandecer o seu corpo, semelhante ao de todos os homens, que seu rosto se tornou brilhante como o sol e suas vestes brancas como a neve. A principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada, não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um desígnio não menos providente, dava-se um fundamento sólido à esperança da Santa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido, e os seus membros pudessem contar com a promessa da participação daquela glória que primeiro resplandecera na cabeça. A esse respeito, o próprio Senhor dissera, referindo-se à majestade de sua vinda: então justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E o apóstolo Paulo declara o mesmo, dizendo: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. E ainda, vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Entretanto, aos apóstolos que deviam ser confirmados na fé e introduzidos no conhecimento de todos os mistérios do reino, esse prodígio ofereceu ainda outro ensinamento. Moisés e Elias, isto é, a lei e os profetas, apareceram conversando com o Senhor, a fim de cumprir-se plenamente na presença daqueles 5 homens, o que fora dito: será digna de fé toda palavra proferida na presença de 2 ou 3 testemunhas. Que pode haver de mais estável e mais firme que esta palavra? Para proclamá-la, ressoa em uníssono a dupla trombeta do Antigo e do Novo Testamento, e os testemunhos dos tempos passados concordam com o ensinamento do Evangelho. Na verdade, as páginas de ambas as alianças confirmam-se mutuamente, e o esplendor da glória presente mostra com total evidência aquele que as antigas figuras tinham prometido sob o véu dos mistérios. Porque, como diz João, por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Nele cumpriram-se integralmente não só a promessa das figuras proféticas, mas também o sentido dos preceitos da lei, pois pela sua presença mostra a verdade das profecias e, pela sua graça, torna possível cumprir os mandamentos. Sirva, portanto, a proclamação do Santo Evangelho para confirmar a fé de todos, e ninguém se envergonhe da cruz de Cristo, pela qual o mundo foi redimido. Ninguém tenha medo de sofrer por causa da justiça ou duvide da recompensa prometida, porque é pelo trabalho que se chega ao repouso e pela morte à vida. O Senhor assumiu toda a fraqueza de nossa pobre condição e, se permanecermos no seu amor e na proclamação do seu nome, venceremos o que ele venceu e receberemos o que prometeu. Assim,
quer cumprindo os mandamentos ou suportando a adversidade, deve sempre ressoar aos nossos ouvidos a voz do Pai, que se fez ouvir, dizendo: Este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Aproximastes os irmãos de Jesus, o mediador de uma nova aliança. Prestai muita atenção para não deixar de ouvir aquele que vos fala. Pois se aqueles que deixaram de ouvir quem os chamava, advertindo sobre a terra, não fugiram do castigo, muito menos nós, irmãos, se deixarmos de ouvir ao que fala a nós dos céus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações ao Senhor Deus, pois se aqueles que deixaram de ouvir quem os chamava, advertindo sobre a terra, não fugiram do castigo, muito menos nós, irmãos, se deixarmos de ouvir ao que fala a nós dos céus. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.